Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de coordenação pedagógica. E você vai reparar que aqui na apostila tem bastante coisa a respeito da LDB, da LBI e do ECA. E, obviamente, aqui nos vídeos a gente vai discutir bastante o porquê disso está dentro do nosso curso e como que um coordenador pedagógico ele tem que utilizar essas três legislações hoje em dia, tá? Então, nosso índice, a função do coordenador pedagógico, os conhecimentos que o coordenador pedagógico necessita, a LDB, LBI e ECA, a importância da reunião com os professores e a ética e a postura do coordenador pedagógico. Então, vamos começar aqui sobre a função do coordenador pedagógico. Possui função essencial em qualquer estabelecimento de ensino e vem, a cada dia, fazendo parte cada vez mais do cotidiano escolar. Mas, afinal de contas, quais são as funções do coordenador pedagógico? O coordenador pedagógico trabalha com a direção, com os professores, com os pais de alunos e com os alunos. É a única figura escolar que transita entre todas as hierarquias e elementos da escola. Isso torna a função do coordenador pedagógico bastante desgastante. Por quê? Quem já foi coordenador como eu sabe como é que a banda toca, né? Você tem uma reunião com a direção ou com a mantenedoria, depende da instituição particular que você trabalha, e, e aí são passadas, né? Metas, objetivos, não só educacionais, mas também financeiros. Então, tem algumas informações ali que você não pode passar nem para o professor, nem para o corpo discente, que são os alunos, muito menos para os pais e para os outros funcionários. Ao mesmo tempo, você ouve as demandas do professor, que por muitas vezes reclama da falta de uma tecnologia melhor na escola, ou então ele vai reclamar da postura de alguns alunos, ou ainda das instalações físicas. E aí você tem que levar isso para a direção, mas você já sabe qual vai ser a justificativa ou a saída que essa direção vai te dar. Ao mesmo tempo, você lida com os alunos. Lidando com os alunos, você também vai ouvir e ter que de alguma maneira, lidar com as demandas deles, que normalmente estão ligadas aos professores, ou até mesmo à direção. E, por fim, você ainda tem o contato com os pais, que certamente levarão para você, coordenador, questões com a direção, com os alunos, com outros alunos, né? E com os seus próprios filhos e com os professores. Então, a primeira coisa que eu posso te garantir aqui de um coordenador pedagógico é que ele tem que ter um senso de ética muito claro na mente dele, né? Ele não pode ser o amigo do professor e o inimigo da direção, nem vice-versa, nem o amigo do aluno. Não. Ele é um profissional que está ali para girar, na verdade, ao mesmo tempo, 4, 5 pratos, tá? Ó, com a direção, ele alinha todo o ano escolar e tem por função levar as questões tanto pertinentes quanto resolvidas e não resolvidas do seu trabalho. Com os professores, ele precisa coordenar e acompanhar o desenvolvimento das ações pedagógicas e também burocráticas. Já com os pais dos alunos, preferencialmente juntamente com o professor, cabe a ele conversar, explicar, elucidar e colaborar a melhor maneira de lidar com os desafios apresentados, tanto de aprendizado quanto comportamental. Com os alunos, ele precisa acompanhar, delimitar e orientar as ações dos educandos de acordo com a proposta da escola. Pois bem, não é fácil, não é uma postura fácil, e esse material está todinho focado para a função de coordenador pedagógico nas instituições privadas, né? Uma vez que na pública é via concurso, e aí é outra situação, né? É outro viés, que eu não tenho experiência, então eu não posso falar sobre. Para a função de coordenador pedagógico, eu tenho tanto tenho toda a formação necessária, quanto a experiência. E faltou um outro ponto aqui, porque na instituição privada, normalmente, divide-se as coordenações por segmentos, né? Por etapas. Então, tem a coordenação da educação infantil, a coordenação que normalmente pega educação infantil e funde 1,
Ou então se terão coordenadores da educação infantil, do Fundi 1, do Fundi 2 e do ensino médio. Então, além disso, você tem, como coordenador de um determinado segmento, você tem que alinhar datas, expectativas e objetivos com os outros coordenadores também. Por exemplo, eu fui coordenadora durante um bom tempo do Fundamental 2. Então, eu tinha que estar em contato com a coordenadora do Fundi 1 e com a coordenadora do médio. Por quê? Eu recebia os alunos das séries finais do Fundi 1, então era um trabalho muito próximo, porque você já tem que ir preparando esse aluno do Fundi 1 do ano final, do quinto ano, para uma nova realidade, também conteudisticamente, para ver se bate as expectativas. E eu também tinha que me colocar como fornecedora do aluno do ensino médio, tanto de expectativas, quanto de conteúdo, quanto de postura. Então, além dessas funções que eu falei, ainda tem o trâmite, principalmente se você fica ali no meio, como eu fiquei do Fundi 2, tá? Além desses relacionamentos, cabe ao coordenador preparar os horários de aula, os eventos escolares, calendário de provas, organizar o conselho de classe, a recuperação paralela, acompanhar a frequência dos alunos, estar ciente e saber como proceder com os casos de inclusão, dentre outras rotinas escolares. Então é assim. Eu não vou entrar muito aqui em calendário de provas, conselho de classe e eventos escolares e horários de aula, porque isso é muito pessoal do modo como o coordenador quer trabalhar, se ele quer ter o que na instituição pública a gente chama de gestão democrática, ou se ele acha que até por necessidade é muito mais fácil ele mesmo resolver tudo sozinho. Além disso, a maioria das escolas já tem um horário pronto e as mudanças são poucas, ou então eles têm hoje um programa de montagem de horário pedagógico. O calendário, ele tem algumas regras, e aí por isso que o coordenador ele tem que conhecer a LDB, né, dependendo do segmento que ele for. Ele tem, por exemplo, se ele tiver hoje no ensino médio, ele tem que proporcionar no mínimo 1.000 horas de trabalho pedagógico, então não é fácil. Então, se ele está numa educação infantil, a frequência que o aluno tem que ter é de 60%, já a partir do Fundi 1 em diante é 75%. Então, tem algumas normas, porque o que acontece bastante também, como a gente está na instituição particular, há a possibilidade mais palpável mesmo da reprovação. E muitos casos da reprovação, elas vão, na verdade, as mães recorrem, e é um direito que tem que recorrer mesmo quando está contra, a diretoria de ensino entra com recurso, né? E a diretoria de ensino, ela automaticamente pede para ver toda a documentação daquele aluno. E como que essas avaliações e como que isso tudo foi feito. Porque, de acordo com a LDB, há regras, né? Então, se o colégio, se a instituição seguiu certinho todos os passos, a reprovação ela é possível sim. Agora, se o colégio não seguiu todos os passos, há uma grande chance dessa reprovação ela ser anulada e o aluno vai para uma outra série, na série seguinte, mesmo não tendo alcançado aquilo que aquela instituição privada acreditava que era necessário para o próximo passo, ciclo, etapa, série, depende de onde o aluno está. Além disso, também está previsto no LDB que o aluno ele pode pedir uma reclassificação. O que é isso? Ele foi reprovado na escola A, ele pede transferência para a escola B, faz uma prova própria da instituição, e lá ele pode ser reclassificado e aquela reprovação é anulada e o aluno dá prosseguimento na escola nova, na série seguinte. Então, há várias peculiaridades. Já na Lei Brasileira de Inclusão, que é a LBI, todo coordenador hoje ele tem que estar atento, porque, graças a Deus, são direitos adquiridos. Conseguiram, graças a Deus. Então, não tem mais essa de eu não tenho como acompanhar. Não, você é obrigado a acompanhar de uma maneira diferente aquele aluno que precisa, para alcançar os mesmos resultados, ser tratado
de uma maneira diferente. É o que a gente chama de equidade na educação. Então, tem essa lei também que está aqui. E tem ainda o ECA. O ECA ele é importante porque, por exemplo, o ECA ele te diz se você pode revistar a mala de um aluno ou não sem a presença do responsável por ele. Ele te deixa delimitado o que é criança, o que é adolescente. Então, o coordenador, ele tem, por muitas vezes, ele passa por situações em sala de aula, como, por exemplo, sumir um celular e de um determinado aluno e ele acha que ele pode abrir no mala, enfim. Isso gera um processo bem perigoso para a escola e para o próprio coordenador, tá? Conhecimentos que o coordenador necessita é o tema do nosso próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando. Até daqui a E pouquinho. aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!